Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de geografia. Hoje nós vamos falar sobre os imigrantes no Brasil. Os imigrantes, gente, quando eles começaram a chegar aqui no Brasil, eles tinham em mente um sonho de construir muitas coisas aqui, mas não foi assim como eles esperavam. Então, olha só, eles chegaram aqui em busca de quê? De uma vida melhor, de construir algo melhor para eles. Só que não foi como eles esperavam. Na época que eles foram chegando aqui, o nosso país, a república, estava substituindo a monarquia. E até hoje o nosso país é uma república, certo? Então, assim, e quem continuava ainda mandando, mesmo o país ainda sendo uma república, quem continuava mandando ainda no país eram os grandes fazendeiros, que eram chamados os barões do café. Naquela época, gente, o café era o produto mais vendido no mundo. Então, eles tinham um grande problema. Os fazendeiros, eles tiveram um grande problema. Porque, com a aprovação da Lei Áurea, vocês sabem que a Lei Áurea foi o fim da escravidão, em 1888. Então, a princesa Isabel, ela assinou, que a princesa Isabel era filha de Dom Pedro. Então, ela assinou um decreto, ela fez uma carta que acabava com o fim da escravidão. Então, o que aconteceu? Os negros não podiam mais trabalhar de forma escrava nas fazendas. E isso preocupou os grandes barões das fazendas. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer... E assim, o governo, eles precisavam continuar colonizando, fazendo com que o nosso país crescesse. Então, o café naquela época era o que estava em evidência, que estava gerando lucro para o nosso país, porque a gente estava exportando muito café. Então, o que eles fizeram? Como aconteceu o fim da escravidão, eles tiveram uma estratégia. Eles começaram a fazer publicações de trabalho aqui no Brasil. Eles começaram a publicar em jornais. Então, as pessoas lá em outros países começaram a ver essas propagandas. E elas queriam vir para o Brasil. Só que essas propagandas, gente, eram todas enganosas. Porque eles não vinham aqui em busca de uma vida melhor para eles. E assim, eles vinham para o nosso país e o nosso país pagava todas as passagens, todos os custos eram pagos pelo nosso país. Então, assim, eles vinham para cá para trabalhar, só que o nosso país eles pagavam para eles virem, pagavam passagem, certo? Então, quando eles chegavam aqui, eles iam já para as grandes fazendas. Então, assim, muitos já iam lá para o seu lugar trabalhar. Então, foi aí que eles se decepcionaram, que eles chegaram aqui no Brasil em busca de um sonho, só que não foi bem assim. Eles começaram a ser escravizados. Então, ó, quando os italianos chegavam aqui, eles iam direto para as lavouras de café, mas eles se decepcionaram com as péssimas condições de trabalho. Cada família tinha que cuidar, gente, tinha que cuidar de 7.000 pés de cafés. Imagine quantos pés de cafés não eram, gente. Então, assim, eles eram obrigados a pagarem valores absurdos para se alimentar. E o salário não cobria tudo isso. Os outros custos também. Eles se transformaram em verdadeiros escravos. Então, muitos desses italianos não quiseram viver assim. E eles foram abandonando as plantações, certo? E foram para outros lugares, para outra cidade, que foi São Paulo, e para exercer outros tipos de atividades. Eles começaram a ir para os bairros do Bexiga, o Brás e Moca, certo? Esses bairros ficaram conhecidos como tipicamente italianos. Por quê? Porque eles começaram a ir para esses bairros. Com a diminuição dos italianos nas fazendas, começaram a vir os espanhóis. Os espanhóis também começaram a chegar no Brasil. Muitos para substituir esses italianos nas plantações de café.
Já os alemães continuavam indo para as colônias, certo? No sul do país. Tudo parece ir bem, mas a produção do café, gente, é tão grande que o preço despenca. Por quê? É tanta mão de obra produzindo, plantando, colhendo café, que os depósitos iam enchendo de café. Então, assim, os preços despencaram. Era muito café. Então, insatisfeitos, os fazendeiros ficaram insatisfeitos porque não estavam vendendo. O que eles fizeram? Eles se reuniram, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e foram falar com o presidente, certo? Eles foram lá, eles queriam que o governo federal comprasse essas safras que estavam sobrando lá nos depósitos. Só que o presidente na época era Rodrigues Alves e ele não aceitou. Ele falou: não, vocês diminuam a produção. Mas os fazendeiros não queriam diminuir, não, gente. Eles queriam ganhar mais e mais e mais. E o que aconteceu? O tempo foi passando e entrou outro presidente. E o que eles fizeram? Como Rodrigues não quis, eles começaram a fazer empréstimos para o exterior. E o que aconteceu? Entrou outro presidente, que foi o Afonso Pena. O que ele faz? Ele dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. E essa socialização, gente, ela gera o quê? Gera muitas perdas aos cofres públicos. E assim, eles começam a pagar os prejuízos dos fazendeiros. Só que os fazendeiros, eles estão lucrando. Só que os cofres públicos estão aumentando a dívida lá fora, no exterior. Então, e os fazendeiros, como o presidente falou para eles pararem de produzir muito café, eles não pararam. Eles começaram a produzir mais e mais, porque eles estavam ganhando. E eles estavam ficando cada vez mais ricos, certo? Então, o que aconteceu? Com o aumento do trabalho e das lavouras, o Brasil a dívida começou a crescer. A dívida foi crescendo cada vez mais, que virou a dívida externa do nosso país, certo? Então, assim, os fazendeiros, eles não queriam saber, eles queriam estar recebendo, certo? Então, vamos lá, olha só. Olha só, a diferença entre migração, emigração e imigração. É importante você saber. Migração, movimento populacional de pessoas de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Emigração, pessoas que saem de um país para o outro. Imigração, pessoas que chegam a um novo país. Foi isso que aconteceu com os italianos, os espanhóis, os portugueses, certo? Chegaram ao nosso país e vários outros povos que nós vamos falar aqui. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Então, assim, o nosso país, ele recebe muitos imigrantes, certo? E, atualmente, nós estamos recebendo também muitos refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados, gente, são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, como furacões, certo? Crises políticas, é o que está acontecendo agora na Venezuela, que nós falamos lá na nossa aulinha de geografia também. As guerras ou perseguições por outros motivos. Então, assim, eles são obrigados a saírem, porque eles não querem viver assim. Eles querem viver em paz, construir suas famílias, ter suas famílias vivendo bem, entendeu? Então, eles saem de seu país, refugiados, em busca de paz, tá? Eles são obrigados a sair, eles não aguentam viver assim, ok? Então, vamos lá. Olha só, o que é imigração? Imigração, ato de migrar, de entrar provisória ou permanentemente num país estrangeiro, para nele fixar residência ou em busca de trabalho. Ou você pode ir para morar ou em busca de um trabalho, certo?
Entrada individual ou em grupo numa cidade ou região de seu próprio país. São Paulo recebe grande fluxo de imigração de outros estados. Gente, muita gente vem para São Paulo trabalhar, ter uma vida melhor, para estudar, vem atrás da saúde, certo? Para se cuidar. Então, São Paulo é uma cidade que acolhe muitos imigrantes de vários estados e também de vários países. Olha só, os primeiros imigrantes no Brasil. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e mais no fim do século, em menor quantidade, chegaram aqui os japoneses e outros asiáticos, certo? Então, quem veio em grande quantidade? Os portugueses, italianos, alemães, poloneses, certo? E já no finzinho do século vieram em pequena quantidade os japoneses e os asiáticos. Então, olha só, aqui nós temos um mapa que mostra o fluxo dos imigrantes, o movimento dos imigrantes vindo para o nosso país, certo? Uns em busca de trabalho, de uma vida melhor, e outros refugiados. Então, vamos lá. Olha só. Que tipo de trabalho faziam os imigrantes aqui no Brasil? Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de cafés. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais nas regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café no mundo. Aqui nós temos no século XX, no início do século XX, imigrantes italianos trabalhando no cultivo do café, nas lavouras de café, certo? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês, na página 21, nós temos duas obras de artes pintadas por dois artistas, certo? Nós temos um aqui. As obras de artes, obras de arte representando o trabalho nas lavouras do café pelos imigrantes. Então, olha só, aqui nós temos uma obra pintada por Cândido Portinari, em 1935, e também nós temos uma segunda obra pintada por Honda Tamu, certo? Que retrata também a colheita do café, ok? Então, vamos lá, ó. Como você pode perceber, a diferença significativa entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, mas nas cores e as técnicas de pintura, por exemplo, mas também em relação ao contexto histórico geográfico em que ocorre. No caso da tela esquerda, que é essa aqui, ó, de Portinari, o cenário pintado por Portinari em 1935, menos do meio do século após a abolição, que se deu em 1888, certo? Após o fim da escravidão. Revela pessoas com vestuários padronizados, com uniformes, certo? E traços étnicos africanos, afrodescendentes, com os pés descalços, exceto um personagem, o Capitão do Mato, com suas botas pretas, postura opressora, na parte superior esquerda do quadro. Então, observe aqui, ó. Aqui está o Capitão do Mato. Eu vou mostrar para vocês. Onde ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está comandando esse povo, certo? E aqui nós temos a obra de Tomo Honda, que fala assim, ela retrata descendentes japoneses, tá vendo? Que também estão trabalhando nas lavouras. Contudo, podemos perceber que seus trajes não são uniformes, iguais aqui, que eu falei para vocês. Em alguns casos, há personagens calçados e não há também, certo? Tem gente descalço também. Nessa obra, a presença do feitor, a presença de um feitor, que está cuidando dos trabalhadores, certo? Que ele está aqui, ó. Ok?
Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, aqui nós temos outra parte. A influência da cultura dos imigrantes aqui no Brasil. Gente, nós temos muitas influências dos imigrantes aqui no nosso país, certo? Nós temos na culinária, na dança, na arquitetura, na música. Então vamos lá, olha só. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Então, assim, nós temos uma diversidade étnica da cultura no povo brasileiro. Então, assim, nós temos grandes influências desses imigrantes hoje entre nós. Então, vamos lá. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária, no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos migrantes. Então, olha só, aqui nós temos uma construção com arquitetura típica de imigrantes europeus. É o Parque da Aldeia do Imigrante. Ela fica lá em Nova Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, toda essa arquitetura é europeia, certo? Então, vamos lá. Olha só, nós temos outra influência muito grande, que é a culinária. Olha, a culinária italiana sendo praticada no Brasil. Muitos de vocês gostam de macarrão, não é? Folgaça. Então, olha só. A festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos, durante um mês inteiro, no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. É a festa da Nossa Senhora Queropita, organizada pelos imigrantes italianos, desde 1908. Pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Então, olha só, a culinária dele também temos influência sobre elas, tá? Eles também trouxeram para nós a culinária. Então, vamos lá. Olha só. Hoje nós aprendemos sobre os imigrantes que saem de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida, já os refugiados que são motivados a sair de seus lugares de origem devido a desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por outros motivos. Vocês vão realizar as atividades das páginas 21 e 23. Faremos as correções no Zoom. Realize com capricho, tá bom? Releiam. Beijos e até a próxima aula.